Olá pessoal do canal, tudo bem? Estamos aqui de volta. O tema de hoje é ativismo judicial. Bem, o ativismo judicial dentro do direito seria um momento que vive na contemporaneidade os sistemas jurídicos com o surgimento de uma postura de protagonismo do judiciário. Protagonismo, ou seja, o judiciário passa a assumir, não é só no Brasil, mas no mundo ocidental como um todo, nos estados democráticos, regidos por sistemas constitucionalistas, o judiciário, que é uma das três funções estatais, ao lado do executivo e do legislativo, passa a assumir uma função de protagonismo, ou seja, um papel de atuação destacada, decisiva. E essa atuação não se dá por acaso, ela se dá muito em face de uma questão, que é a crise de legitimidade e de representatividade do próprio poder legislativo. Ora, no momento em que o poder legislativo deixa de cumprir com sua tarefa primordial, que é legislar, que é debater com a sociedade, deliberar sobre os temas importantes e legislar, para que depois o executivo, ou seja, o governo, a administração, possa implementar pela lei as políticas públicas. No momento em que isso não ocorre, sobra para o judiciário uma série de questões, complexas e difíceis, conflitos sociais que vão ser judicializadas, ou seja, vão se transformar em ações, vão bater às portas do judiciário e vão chegar para a apreciação dos juízes, dos ministros, dos magistrados, enfim, dos julgadores. Nesse momento, até mesmo por uma questão constitucional, o julgador não pode se eximir, ele não pode dizer, não, eu não vou julgar. A não ser que aquela matéria não seja de sua competência, ele tem que dar uma palavra, uma última palavra, uma decisão sobre aquele processo, sobre aquela matéria que lhe é levada a conhecimento. Então, dentro dessa mudança de paradigma e de uma atuação mais destacada, mais criativa, mais, eu diria até de certa forma, mais ousada, entre aspas, do judiciário no mundo, não só no Brasil, eu ressalto bastante esse ponto, cunhou-se esse tema que alguns teóricos, que inclusive defendem, e há muitos teóricos, tanto filósofos do direito de tradição norte-americana, como da tradição alemã, que defendem com argumentos sólidos a postura do ativismo judicial como um momento ligado ao neoconstitucionalismo, que é o momento que nós passamos agora, onde a centralidade dos textos constitucionais ela assume um caráter decisivo, importante, dentro dos sistemas jurídicos, e do pós-positivismo, de um momento de superação e de crítica ao modelo tradicional de se fazer direito, que era o modelo do positivismo jurídico, que era apenas aplicar a lei tal qual estava lá nos códigos, independentemente do seu resultado, ou se a lei era justa ou injusta. Pois bem, então o movimento do ativismo judicial vem para dar margem, vem para fazer valer esses direitos e para preencher essa lacuna que o legislativo, com a crise de representatividade, deixou em aberto. Então eu lhes pergunto, dentro desse panorama, quem será que tem resolvido melhor as questões controvertidas, as questões complexas, difíceis? O legislativo? Dentro do processo de deliberação e de legislação, ou o judiciário com a interpretação e aplicação da Constituição, das leis e da jurisprudência? Fica a pergunta. Mas, caminhando um pouco mais dentro desse tema, eu destacaria quais são as características, para a gente poder ter mais claro toda a contextualização do ativismo judicial, quais são as características mais marcantes do ativismo judicial. O ativismo judicial tem
faz uma forte crítica ao positivismo jurídico e ao estatismo positivista. Essa crítica vem através do pós-positivismo, que é uma tendência dentro desse novo momento do direito contemporâneo, e do neoconstitucionalismo, que eu já falei ainda há pouco. Outra característica é que é um movimento que busca uma conciliação do direito com a ética. O direito não basta apenas ser algo que existe numa lei positivada, num código, numa norma escrita. O direito tem que também ser consentâneo, tem que ser de acordo com princípios éticos, com princípios morais. Uma outra característica é a do fortalecimento da jurisdição constitucional. Como eu também já falei, hoje, nos regimes democráticos, nos estados de direito constitucionais, as cartas de direitos, as cartas magnas, as constituições são um grande pilar dos ordenamentos jurídicos. Toda a leitura do ordenamento jurídico passa por um crivo constitucional. Você só pode aplicar uma lei se ela estiver de acordo, em consonância com o que diz as constituições. Então, o ativismo judicial também alça, com o neoconstitucionalismo, as constituições a um patamar de primeiro plano, de maior importância. Nele também vemos a busca da efetivação do justo sobre o legal. Outra característica é a jurisprudência de valores e princípios, que se chama hoje de principiologia, que vai ressaltar a força normativa dos princípios, ou seja, os princípios que estão contidos em normas, escritas ou não, em leis e na própria Constituição. Uma série de elementos que às vezes não são, antes não eram tidos como preponderantes, e hoje em dia muito daquilo que se decide na justiça vem da aplicação desses princípios e da força normativa dos mesmos. O uso da ponderação, do balanceamento de bens, direitos, interesses, valores e normas deve ser levado em conta quando da postura do ativismo judicial. Outra posição, outro elemento caracterizador do ativismo judicial é que a Constituição passa a ser, de fato, a guardiã dos direitos e liberdades fundamentais. Ela é a garantidora de uma série de direitos fundamentais do cidadão, do indivíduo, e ela e a partir dela que eles devem ser concretizados, efetivados. Vemos também, dentro do ativismo judicial, a fusão entre o político e o jurídico. De fato, há muito de político dentro das questões levadas ao judiciário. O judiciário define, atua, decide a partir de uma interpretação das normas, mas também levando em consideração uma ação política, que ele não pode ficar alheio a esse tipo de realidade, ou seja, essa postura que, querendo ou não, acaba sendo fundida às questões que são levadas à sua apreciação do Poder Judiciário. Como característica também, para fechar, gostaria de colocar mais duas. Uma que é o enfrentamento de casos difíceis e o maior grau de criatividade judicial e interpretativa. Hoje em dia se vê que os julgadores, o Poder Judiciário, como protagonista, vai buscar não só nas leis nacionais e na Constituição, mas na jurisprudência e nas leis de outros países, em acordos, em tratados, em convenções internacionais, princípios e leis que possam dar suporte às suas decisões. E com isso elas acabam sendo enriquecidas, elas são mais criativas, elas fogem do lugar comum da mera aplicação dos textos legais. E de outra forma também o enfrentamento de decisões difíceis que a cada dia passam a surgir diante dos tribunais, como é o caso do STF, que tem se defrontado com temas de grande complexidade e
para isso mesmo, deve valer-se de um suporte maior de disciplinas, de uma interdisciplinaridade para dar conta de resolver essas questões, esses hard cases, essas questões difíceis, complexas que são levadas ao seu conhecimento e que, se fosse ao modo antigo, muito dificilmente elas seriam confrontadas. Pois bem, mas como todo novo movimento, tudo que é novo gera uma certa dúvida, gera uma certa ojeriza, gera e traz consigo uma série de críticas. Não é? Com o ativismo judicial não poderia ser diferente. Há aqueles que não acreditam ou que acham que esse movimento não corresponde a uma postura digna do judiciário, dizem que o ativismo judicial vai levar ao governo dos juízes, que ali está havendo extrapolamento das competências constitucionais, não foi feito o judiciário para tratar dessas questões, que há por parte dele, do judiciário, agindo dessa maneira, uma atuação política de órgãos cuja função é meramente jurisdicional, que os juízes, na postura de ativismo, estariam agindo em substituição aos legisladores, estariam eles legislando, estariam os tribunais legislando, e isso também não seria possível. Os críticos do ativismo falam ainda que há uma ausência de legitimidade e de representatividade, porque os magistrados, os juízes, os ministros não foram votados, não foram eleitos, e sim passaram por um concurso, então que não estariam aptos, nem seriam legitimados a prestar jurisdição dessa maneira. E por fim, que o Poder Judiciário traz consigo um elitismo, um elemento muito forte de elitismo e de conservadorismo das cortes, presentes nas cortes e dentre os seus membros. Enfim, essas são algumas críticas ao fenômeno que eu apresentei para vocês, esse movimento novo de superação, esse novo paradigma dentro do direito, que é o ativismo judicial. A minha posição é a seguinte: eu acho que o judiciário só interfere porque o legislativo e o executivo deixam de cumprir com seus papéis constitucionais. Eu acho que continuará o judiciário a interferir positivamente, construtivamente, racionalmente, procedimentalmente, sempre que a sociedade vir a ser assolada por omissões legislativas, carências, ausência de políticas públicas, ilegalidades, injustiças, conflitos sociais que necessitam ser enfrentados e solucionados com pronta resolução. E o ativismo judicial serve bastante para isso, para tirar o judiciário de sua redoma, para sair daquela posição de inércia e, de fato, enfrentar os problemas sociais e dar a eles uma resolução, buscando-se a justiça. Eu creio que esse é um momento que ainda está em processo, que é uma tendência que deve se consolidar mais e mais com o passar dos anos. Acho que também é um caminho sem volta. O ativismo judicial vai ser combatido por muitos, rechaçado por outros tantos, mas que já tem grandes defensores, já tem uma série de teóricos que fundamentam a existência e a continuidade desse novo momento no sistema jurídico internacional. Bem, era isso que eu tinha para vocês. Eu agradeço. Espero que tenha curtido. Quem curtiu, dá-lhe o ok. Comente aí, mande sua dúvida, ou então faça algum comentário. Siga a gente nas redes sociais. Continue com a gente aqui no YouTube. E até a próxima. Tchau.